Olá, eu sou Ralph Gomes e hoje eu vou falar aqui sobre A Noite Escura da Alma. A Noite Escura da Alma foi um poema escrito por São João da Cruz, que foi um frade carmelita que viveu no século XVI na Espanha. E esse frade carmelita ele era muito místico, ele tinha visões, né? E ele começou a provocar uma reforma na Ordem dos Carmelitas, né? Junto com a Santa Teresa de Ávila. Então eles se uniram e começaram a criar a Ordem dos Carmelitas Descalços, né? Isso provocou perseguições e o frade São João da Cruz acabou sendo preso, né? Ficou 9 meses preso e durante esses 9 meses ele escreveu, né, o poema intitulado A Noite Escura da Alma, que trata, na realidade, de a jornada do homem em relação à busca pela divindade, a jornada do homem no retorno a Deus, né? Porque a religião, a palavra religião, ela vem do latim religare, que quer dizer reconexão, né? Religar algo, reconectar algo. Então, esse poema de São João da Cruz, ele trata sobre essa jornada no mundo físico, né, por todos os percalços, principalmente em relação às crises de fé. Então, a Noite Escura da Alma trata da grande crise de fé que o homem pode ter durante esse percurso de busca por Deus. E ele separa, né, em 2 etapas esse tipo de crise, que deve ser superada, claro, né, para se chegar à divindade, que seriam, numa primeira etapa, as crises em relação às obrigações religiosas, às rezas, aquelas contemplações, toda ritualística que tem que ser cumprida. Então, a primeira crise que São João da Cruz indica, né, que pode ocorrer nesse caminho espiritual do homem é a crise em relação às obrigações religiosas de ordem mais física. Então, a crise sensorial, né? Porque o indivíduo começa já a não ter mais prazer, êxtase com as rezas, né? com os jejuns e com todas aquelas obrigações. E uma segunda etapa seria a crise espiritual, né? Porque o indivíduo começa a questionar, né, se o caminho dele é válido, se Deus realmente existe ou não. E aí é a coisa mais séria. Mas se superando, né, essas 2 etapas, o fiel chegaria a uma iluminação. Essa era a base, digamos assim, das ideias desse poema, A Noite Escura da Alma. O Jesus Cristo, né, se você fosse remeter aos evangelhos, teve essa crise de consciência no momento que ele fala: Pai, por que me abandonastes? Né? Então é uma crise de consciência, né, em relação se Deus realmente existe, se Deus realmente está ao seu lado ou não. Madre Teresa de Calcutá parece também que teve anos de crise de fé, de crises de fé, né? Então, disso é que trata A Noite Escura da Alma. Então eu vou fazer aqui, né, uma analogia com nós ateus, né? Nós nihilistas, nós que não vemos sentido na vida, nem acreditamos em divindades. Porque se a noite escura da alma é exatamente esse momento onde o indivíduo tem uma crise de fé, onde o indivíduo questiona se Deus existe ou não, questiona se a missão dele tem validade, todas as obrigações, os jejuns, os rituais, né, que ele tem que cumprir para agradar a Deus. E chega num determinado momento que esse indivíduo não sente mais êxtase com essas atividades, né, e ele questiona: será que Deus existe? Nós, ateus, vivemos na noite escura da alma, né, que é, na realidade, a ausência de Deus, né, é sair da presença de Deus, é não sentir mais o sagrado, né, não contemplar mais a divindade na sua vida. E isso, para São João da Cruz, deveria para o cristão ser algo temporário, que deveria ser superado, daí para ele atingir realmente. É um caminho, né? É um caminho doloroso de entendimento,
né? Porque também nessas ordens, como era a ordem carmelita, que depois ele tentou, né, reformar e criou a ordem dos carmelitas descalços, ele tinha como pensamento que o indivíduo tinha que superar essa parte mais sensorial, né? E de rezas, né? De ter êxtase por virtudes materiais físicas, jejum ou abstinências, né? Ou flagelos, seja lá o que for. Então havia esse pensamento de se transcender a isso e de se atingir um amor genuíno em relação a Deus. Sendo que no caso dos ateus, né, nós embarcamos nesse caminho de dúvida, né, de não sentir mais a presença de Deus nas nossas vidas, de não sentirmos mais o sagrado nas nossas vidas. Daí, estamos na noite escura da alma, sem chance de retorno. Então eu queria aqui falar que como para o cristão, como para o religioso, né, isso é uma crise, esse afastamento em relação a Deus, ou essa dúvida, isso é muito doloroso para o cristão. Né? E, então são momentos na vida da pessoa em onde ela entra numa crise muito grande, muito sofrimento. Né? E para nós, né, que também estamos no caminho, o mesmo caminho de evolução de qualquer entidade viva, de qualquer pessoa, né? Nós, como ateus, como livres pensadores, como nihilistas, seja lá qual for o caminho que você busque sem Deus, né? Sem essa contemplação do sagrado, nós, ao longo da nossa caminhada, sofremos muitos percalços, sofremos muitas dificuldades nas nossas vidas, que já não tem a ver com a questão da divindade, mas tem a ver, né, com fatos que ocorrem e que geram muito sofrimento para nós, seres humanos. Ao longo da sua vida você experimenta vários momentos difíceis e desagradáveis. E você pode estar passando por isso nesse exato momento, um momento de crise, né? Um momento de dificuldade, seja de saúde, ou seja de ordem material, financeira, problemas familiares, doença na família, afastamento de entes queridos, né, por uma contingência qualquer, ou pela pessoa estar fora do país, ou pela pessoa estar fora do estado, né, ou mesmo porque você, por alguma dificuldade, não pode estar com essa pessoa. Então existem sempre esses níveis de sofrimento, o ser humano sofre muito. Mas eu queria dizer aqui uma coisa, nós como ateus, livres pensadores, céticos, conscientes, temos que entender, né, que toda a responsabilidade sobre as coisas que acontecem com a gente, a partir do momento que você abandona Deus, que você entra na noite escura da alma, você está sozinho, você está entregue aos seus próprios desejos e às suas próprias escolhas, às suas próprias tendências. Então, onde você chegou hoje, né, onde você está hoje, você está exatamente onde você quer estar. Você está exatamente onde você se colocou. Você, como uma entidade consciente, tem que compreender isso. Não existe vitimismo. Vitimismo, determinismo, existe para os religiosos, para os cristãos, que estão sempre atribuindo as coisas que acontecem a eles, ora a Deus, ora ao diabo. Se a coisa boa foi bênção, né? Se é coisa ruim foi provação. E Deus permitiu que isso ocorresse na minha vida, né, para me testar. E se vem uma coisa muito boa, é uma graça. Então, para nós isso não existe. Então a gente tem que entender que os nossos desejos estão norteando as nossas escolhas. Porque é como aquele exemplo, né, uma analogiazinha que eu vou fazer, aquela metáfora do peixe, que tem um adágio popular que diz: o peixe morre pela boca. Por quê? Porque o peixe tem interesse em qualquer coisa que serpenteia, porque o peixe só vive para se alimentar, né? Basicamente procriar e se alimentar. Então quando ele vê alguma coisa parecida com uma minhoca ou com um alimento, ele vai atrás, né? Ele vai sem pensar. E
essa escolha dele, pelo desejo dele, porque o peixe não tem escolha, né? Ele vai atrás do que ele deseja, porque ele não tem raciocínio. Então esse desejo do peixe leva a que ele seja fisgado por um anzol e seja morto, sirva de alimento. Só que nós, seres humanos, né, nós não somos irracionais. Nós temos a capacidade de, além dos nossos próprios desejos, e muitas das vezes de selecionar, né, ambientes, situações, atitudes, que se a gente se deixar levar pela emoção, a gente sabe muito bem onde a gente vai parar. Se você não tiver a capacidade de respirar fundo diante de uma situação e resolver da forma mais pacífica possível, né? Ou determinadas situações você dizer não, né? Você evitar. Então, nossos desejos estão sempre nos conduzindo ao destino das nossas vidas, né? Ao que vai ocorrer. Então, o que você tem hoje na sua vida é resultado de todo um processo de escolhas. Ainda que você ache, não, que isso aconteceu comigo, mas não foi culpa minha. Aqui não é questão de ser culpa, ou de atribuir responsabilidade, ou dolo. Não, em alguns casos existe isso, né? Muitas das vezes existe a tal da coincidência. Mas se você estava ali, se você estava naquele local, se você estava naquela situação, naquela condição, entenda, você que se colocou nela. Eu vou dar um exemplo, né? Final de semana. Final de semana prolongado. Todo mundo quer pegar a estrada. A gente sabe muito bem dos riscos, né? De acidente, dos riscos de arrastão, de assalto, engarrafamento, todo tipo de problema você pode ter na estrada. Mesmo assim, as pessoas vão para a estrada. Existem muitos acidentes, né? Com morte, inclusive, nesses períodos de alta movimentação, de alto tráfego de veículos. Né? Então, é uma escolha, não é? Se algo acontecer, você que se colocou nessa situação, eu não estou dizendo aqui que você não tenha que viajar, eu não estou dizendo aqui que você tem que ficar trancado dentro de casa, não é isso. Eu só estou tentando mostrar que as suas escolhas, os seus desejos te conduzem, né, a um determinado resultado, podem te conduzir. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo que perdeu uma filha, né? Eles eram uma família muito religiosa e essa menina saiu, né, de carro numa noite chuvosa, indo para a igreja, tinha um compromisso na igreja, provavelmente estava atrasado, perdeu o controle do carro numa curva, bateu de frente com o ônibus e morreu. Agora eu te pergunto, né? Por que pegar o carro numa noite chuvosa? Já são dois elementos de perigo na estrada, né? Dirigir à noite e dirigir com chuva, em alta velocidade. Então, ela escolheu, ela tinha as obrigações dela na igreja, né? Ela não poderia deixar de ir na mente dela e acabou perdendo a vida. Uma coisa que poderia ser evitada, né? Então, eu não estou dizendo que a atitude dela foi correta ou foi errada. Não, ela precisava ir na igreja. Foi o que motivou ela a tirar um carro da garagem e pegar, né, uma estrada com chuva. E acabou morrendo. Se fosse ateu, iriam dizer que morreu porque foi ateu, né? Se estivesse indo para a reunião de ateus e morresse no meio do caminho, com certeza os evangélicos iam dizer que foi castigo de Deus. Mas no caso dela, ela estava indo para a igreja, né? Uma menina nova, tinha acabado de terminar a faculdade. Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, os corredores de Fórmula 1, né? Os pessoal de esportes radicais, né? Geralmente fazem isso por dinheiro, né? É a vida deles. Não existe nada na natureza dizendo que o ser humano tenha que andar a 300, 400 km por hora, 300 e poucos km por hora. Ainda assim, esses corredores fazem isso e eventualmente morrem. Não é escolha, não é opção. Talvez possa se considerar até um suicídio técnico, né? Porque a Ayrton Senna mexeu na estrutura do carro, na engenharia do veículo para poder correr mais, para ter mais eficiência, né? E o caso dele não era mais questão de dinheiro, porque ele sempre foi rico, sempre foi milionário, né? A questão dele era fama, era aquela coisa de autossuperação, de poder colocar a bandeira do país, né? A questão de honra. Então todas essas coisas são escolhas. Então se você está passando por alguma dificuldade agora no momento, né, existe uma coisa interessante, né, que é um recurso da natureza. Tudo passa, tudo é reciclado, né? A pessoa, por pior que seja, uma hora ela vai desaparecer, né? Porque a morte é um mecanismo de reciclagem, né? Qualquer sofrimento que você está passando, se você tiver paciência, né, tiver temperança, tiver
calma em compreender que você também, de certa forma, se colocou nessa situação pelas suas escolhas, pelos seus desejos, né? Pelo caminho pelo qual você seguiu na sua vida, que eu não estou falando aqui em certo e errado, estou falando os caminhos que se seguem, né? Porque você encontra um namorado, encontra uma namorada, encontra uma esposa, ou um marido, né? Ou um trabalho, né? Ou se você tem um, dois, três filhos, ou se você não tem filho nenhum, ou se você tem um carro, né? Ou não tem uma moto ou não tem, tudo isso são escolhas que vão te conduzir, né? Que vão te afunilando para determinada linha do seu destino. Né? Porque para o ateu, para o livre pensador, para o cético, não existe destino, né? Destino, digamos assim, pronto. Né? Existe um conjunto de atitudes que te levam para determinado caminho. E muitas das coisas podem ser evitadas. Muitas coisas supérfluas, inúteis, que muitas das vezes trazem risco à sua própria vida, ou a de terceiros, ou a de seus parentes, de seus familiares. Muita coisa pode ser evitada, né? Se levando uma vida mais confortável. Mas quando você atinge a noite escura da alma, como nós, né, tudo passa a ser, todas essas experiências passam a ser realmente uma forma de você evoluir. Assim como dentro da crença dos cristãos, os momentos de crise de fé são importantes para um crescimento espiritual, nas nossas vidas como céticos, como nihilistas, ou como ateus, ou como livres pensadores, que não temos Deus nas nossas vidas, Deus, os conceitos de Deus, ou seja, estamos entregues a nós mesmos, estamos entregues, né, a essa coletividade na qual nós vivemos, que nós também participamos, também escolhemos os rumos dessa coletividade. Né? Então, isso passa a ser, essas experiências de dificuldade, de sofrimento, é o que nós podemos utilizar para o nosso crescimento, porque no conforto ninguém cresce. Então, se você está passando por um momento difícil, entenda, né, que você já passou por outros momentos difíceis no passado, e que você olha para trás agora e você pensa, né, puxa, eu sofri tanto naquela época, né, e isso serviu para que hoje eu não passe mais por aquilo ali, porque eu tenho uma visão, porque eu peguei uma experiência. Por pior que fosse aquele momento, ele passou. Então a vida está sempre reciclando tanto as suas energias físicas, né? Tanto os seus objetos, tanto os seres orgânicos como inorgânicos, tudo está sendo reciclado. Né? O próprio ferro, né? Se você largar um carro em algum local, né, ele daqui a pouco ele está enferrujando todo, está voltando. Então, na realidade, a ferrugem é o ferro voltando para sua condição natural. Né? Se você deixar um carro lá parado em algum lugar, daqui a pouco você nem vai ver mais o carro, porque o carro vai se deteriorar todo. Né? A ferrugem vai fazer com que o ferro volte para sua condição natural na terra. E o mato vai tomar conta, daqui a pouco você não vai ver mais nada. Então, a natureza está sempre fazendo essa reciclagem. E também em relação às experiências. Você pode estar vivendo um momento muito feliz na sua vida agora. Né? Você pode continuar vivendo esses momentos felizes por muitos anos e até décadas. Mas em algum momento, entenda. Isso é uma postura nihilista. Entenda, essa sua felicidade vai acabar. E você tem que ter sabedoria para isso. Para não ficar se apegando a coisas que nós vamos perder eventualmente. As pessoas desaparecem, os amores acabam. Né? Em última análise, por mais feliz que você seja, a tua vida vai acabar. Então, uma regra aqui na natureza, no mundo físico, onde nós existimos, a única regra, né, é que tudo é reciclável. A única coisa que não muda na natureza é exatamente a mudança. A única coisa certa na natureza é que tudo é incerto. Então, se você está passando por um momento terrível na sua vida, né, por conta de estar na noite escura da alma, que para nós, céticos e livres pensadores, ateus e nihilistas, é todo o transcorrido da nossa vida. A partir do momento que nós abandonamos a fé, nós estamos por conta própria. Nós temos os remos nas nossas mãos, e temos também o rumo do barco nas nossas mãos. Então,
Dizem, né, que o único poder que o ser humano tem é poder escolher. A única escolha que o ser humano tem na realidade, o único livre-arbítrio que o ser humano tem é onde ele quer estar. Né? Optar por onde quer estar. Essa é a única liberdade que nós temos. Então você tem que saber se você quer estar numa escola, numa faculdade, se você quer estar enfiado dentro de uma igreja, se você quer estar no leito de hospital, ou se você quer estar trabalhando no hospital e ajudando as pessoas. Aí se você quer estar num carro a 150 km por hora, ou se você quer estar numa velocidade mais moderada, se você quer estar num bar à noite, de madrugada, ou se você quer estar dormindo na sua casa, no conforto, na segurança da sua casa, ou se você quer estar no ar, né? Pilotando um avião, pilotando um helicóptero, ou se você quer estar no mar, pilotando um navio, se você quer observar as condições de segurança ou não, tudo isso, né? Se você quer estar num presídio, né, com sua vida destruída por causa de uma ilusão qualquer, ou se você quer estar com a sua família, curtindo momentos agradáveis, se você quer estar com saúde plena, ou se você quer estar enfiado no vício e na doença, tudo isso são opções que nós vamos escolhendo e meio que formatando ao longo da vida, dando um formato, né, ao longo da vida. A gente vai sempre corrigindo situações, né? Apagando algumas coisas, aparando algumas arestas, e o sofrimento faz parte. Então, eu queria fazer esse vídeo aqui principalmente para falar sobre esse momento de sofrimento que talvez você esteja passando. Um pastor com certeza mandaria você correr para Jesus, correr para a igreja, né? Para cumprir todos aqueles rituais e obrigações. Para nós isso não funciona, né? Isso é considerado até uma asneira intelectual. Então o que eu tenho para falar, né, para os meus inscritos, para os amigos que estão vendo esse vídeo, ou para você que nunca assistiu um vídeo meu, o que eu tenho para falar é isso: tudo passa, tudo está sendo reciclado. Entenda, se você está num momento agora, isso vem de um processo de escolhas ao longo de toda a sua vida, que culminou nesse momento aqui, seja ele bom, seja ele ruim. Se for bom, você tem que ter maturidade para entender que passa. E se for mal, né, se for um sofrimento muito grande pelo qual você esteja passando, entenda, né? Tem sofrimentos que realmente são para a vida toda, né? Como a perda de um filho, é um trauma para a vida inteira, ou como uma pessoa que foi violentada, ou que teve uma grande perda qualquer, afetiva. Às vezes isso é para a vida toda, às vezes isso não tem como você se livrar disso, né? Gera depressão, gera muita amargura, gera muita revolta, e muitas das vezes essas coisas acontecem até por conta das suas próprias escolhas também. Você influencia a vida dos outros, né? Muitas perdas que poderiam ser evitadas, às vezes. A gente mesmo provoca essas perdas. Ou por inobservância de questões de segurança, né? Como é muito comum acontecer. Por imprudência. Não, às vezes, por maldade, mas por inobservância, né? Por não compreender que a vida é hostil à vida. E que nós temos que cuidar uns dos outros, estar sempre de olhos abertos, sempre alerta. Né? Mas ainda que você passe por esse sofrimento de uma perda, de algo que você não pode superar, a morte vai acabar com tudo isso. Um momento você vai ter esse alívio. Então, essa visão nihilista, né, contempla até a morte como uma saída do sofrimento. A saída dessa contingência da vida. Suas obrigações mundanas, sem sentido algum, muitas das vezes. E daí você cria uma maturidade, cria um equilíbrio. Se eu estou sofrendo agora, é questão de tempo, tempo é relativo, as coisas vão se atenuando, a visão vai mudando, as células vão se renovando e você também tem que se renovar, não tem jeito. Tem que botar esse barco para frente, não pode ficar parado, estagnado, porque água parada, a gente sabe muito bem, né? É podridão, sujeira. Então tudo tem que ter movimento, tem que ter reciclagem. Você tem que se reciclar na sua própria vida. Se você está no mesmo emprego há 500 anos, você pode tentar mudar isso. Você pode tentar evoluir, pode ter um salário melhor, né? Você pode também evoluir dentro do seu próprio emprego, não precisa sair do seu emprego, você pode evoluir, existem vários níveis, pode estudar, isso tem a ver com estudo. Nós somos
criaturas intelectuais, racionais. E também temos que reciclar os nossos conceitos, as nossas ideias e reciclar o nosso conhecimento. Porque se hoje somos ateus, né, se hoje tivemos essa conquista, que na realidade é difícil, é duro, é um processo doloroso, é a noite escura da alma, de olhar a vida como ela é e de ver que nós vamos ter percalços, dificuldades, vamos nos sacrificar para ter uma construção intelectual. Porque seguir qualquer bobagem é fácil, né? Seguir a fé, seguir a religião, seguir líderes, seguir reis, seguir príncipes, seguir contos de fadas, tudo isso é fácil, né? O que se pode ter lá é a crise de fé, né? Aí o percalço deles é esse, as dores dos cristãos, dos religiosos, são as crises, né, que eles podem ter de fé, quando são inteligentes, né? Porque o burro ele vai ficar sempre na fé cega, né? No fideísmo. E, para nós, a gente tem que ter essa compreensão, né? Que nós estamos escolhendo o tempo todo os nossos destinos e você hoje é o resultado das suas escolhas. E no futuro, se você quiser uma vida melhor ou pior, isso só depende de você. Muita gente costuma dizer, né? Você pode nascer doente, mas continuar doente é escolha sua. Ninguém tá livre de adoecer, mas continuar doente, não buscar a sua própria saúde, não buscar o entendimento do seu próprio corpo, conhecimento. Então, no final, o conhecimento é a base, né? Conhecimento é a base das escolhas. Quanto mais conhecimento você tem, melhores escolhas você vai ter condições de fazer. É por isso que nosso objetivo aqui é propagar o conhecimento. Então, gente, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima.